Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nas últimas semanas eu ganhei vários inscritos, mais de 80. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é: quem pode receber o Espírito Santo? Se você, por acaso, é uma daquelas pessoas que está há muito tempo esperando para receber, buscando e ainda não recebeu, conheço pessoas que passaram anos buscando e não conseguiram receber, esse vídeo é para você. Então, irmãos, quem pode receber o Espírito Santo, Talvez você esteja lutando a sua vida toda para receber, buscando já há muito tempo e você não recebe, Ou você tem dúvidas, você acha que você não é digno de receber. Mas eu vou dando logo um spoiler para você. Todo mundo pode receber, tá? Todo mundo, mesmo, aqueles que estão com problema de pecado. Talvez você esteja falando, não, Thalita, mas eu tô com um problema de pecado, Eu tô lutando contra o pecado e eu não consigo vencer. Então, assim, eu não sou digno, eu tô imundo. Como é que eu vou receber? O Espírito Santo é santo, Como que pode ser isso, Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode e você deve receber sim. Eu sei que o que eu vou falar parece antibíblico, só que não é, e eu vou provar para vocês, tá certo, irmãos? É claro que eu não estou me referindo àquelas pessoas que pecam voluntariamente, propositadamente, porque querem e não estão nem aí. Essas pessoas nem vão querer receber o Espírito Santo para início de conversa, tá, irmãos? Mas se você tem o desejo de vencer esses problemas, de ser santo, de ter relacionamento com Deus, e você tem desejo de receber o Espírito Santo e não consegue, ou acha que não consegue, então é para você. Então, irmãos, lá no livro de Lucas 11, tá escrito assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles a quem o pedir. Ou seja, para Deus, nós somos pais ruins, pais falhos, mas mesmo assim a gente dá boas coisas para os nossos filhos. Então, Deus, que ainda é mais perfeito, que é um pai mais perfeito, ele não vai dar o Espírito Santo para nós, que é o melhor dos alimentos, que é a melhor coisa que a gente pode ter, tá certo, irmãos? E tem mais, o Espírito Santo, ele não se restringe ao tal do reteté que as pessoas falam, Você vai sair por aí dançando, pulando, cheio de dons, não sei o quê. Claro que também tem essas coisas, mas o Espírito Santo é muito mais do que isso, A Bíblia fala que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito, E que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Jesus teve que dar a vida dele para que o Espírito Santo viesse. E ele é o nosso ajudador, ele é o nosso tutor, E o papel dele é justamente nos transformar, mudar o nosso eu, nosso coração, para que aí sim a gente consiga ser santo. Jesus fala que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, como o próprio Jesus mesmo fala, ele não está nem aqui nem ali, ele está entre vós. Não é algo que vai vir depois que a gente for para o céu, depois que a gente morrer, depois que Jesus voltar. É algo que já está aqui entre nós. Porém, a gente não consegue entrar nele, a gente não consegue vê-lo se a gente não tiver o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que aquele que é carne, aquele que é espírito. Então, a gente só consegue enxergar as coisas espirituais através do Espírito Santo. A gente só consegue ter um relacionamento com Deus através do Espírito Santo, Através de Jesus, que trouxe o Espírito Santo. Então, a gente precisa ter o Espírito Santo para que a gente tenha esse relacionamento. E, irmãos, o Espírito Santo, ele muda o nosso eu, tá? Então, assim, se você está com problema de pecado, ao receber o Espírito Santo, a voz da carne vai se tornando cada vez mais distante, até que ela deixa de existir. A presença do Espírito Santo ela é tão boa, ela é tão viciante,
que você não quer saber de outra coisa. E quanto mais você se enche, mais você busca, mais a sua mente começa a pensar como o próprio Deus. Você começa a pensar como Deus pensaria, você começa a desejar as coisas que Deus desejaria. Você, sabe, irmãos, eu falo por experiência própria, aconteceu isso comigo, né? Quanto mais eu buscava o Espírito Santo e tinha relacionamento com ele, obviamente depois que eu recebi, né? Eu comecei a ficar enlouquecida, eu vivia para servir a Deus, e todas as outras coisas, né, as coisas do mundo, as coisas da carne, os pecados, tudo isso começou a sumir, começou a deixar de existir porque não fazia mais sentido para mim, né? A minha natureza começou a mudar, mas isso só depois que eu recebi o Espírito Santo. Né? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo, você está salvo, obviamente. Porém, para você ter esse reino hoje e agora, ainda aqui na Terra, e ter esse relacionamento com Deus, essa comunhão, e ter o seu caráter transformado só através do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu, você ainda não sabe como é que isso funciona, você ainda não experimentou, tá? E mesmo que você tenha problemas de pecado, mesmo que você esteja lutando contra o pecado, você, uma vez que você receba, o Espírito Santo vai começar a te ajudar nas suas dificuldades, né? Ele vai começar a mudar o seu caráter, ele vai começar a tratar você de forma que você consiga vencer, né, essa sua dificuldade. Tá certo, irmãos? E aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com meu pai quando ele era mais jovem, há mais de 36, 37 anos atrás, antes de eu nascer. A igreja que meu pai frequentava estava numa empreitada, numa jornada de buscar o Espírito Santo, porque ninguém era batizado naquela época. Aliás, naquela época era um momento que estava começando esses avivamentos das igrejas receberem o Espírito Santo, mas a maioria não tinha e muita gente não sabia como é que funcionava. E o pastor da igreja, na época, ele pregava muito, né, que as pessoas tinham que se santificar, que elas tinham que se purificar, que elas tinham que se preparar para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é santo, então a gente tem que ser santo, né? E foram meses e meses de busca, jejum, oração, vigílias, e ninguém recebia, ninguém, né? Uma pessoa teve um sonho, e nesse sonho tinha como se fosse uma corrida, e o meu pai era a primeira pessoa a chegar na linha de chegada, né? E pouco tempo depois estava tendo uma reunião de oração, uma vigília numa casa, né? E o meu pai estava lá buscando, só que naquele momento ele começou a se abrir com Deus e ele começou a se sentir muito frustrado, né? Porque ele estava fazendo muita força, né, para seguir todos aqueles parâmetros, para estar, né, dentro de acordo para ele poder receber. Porém, ele começou a perceber o quanto aquilo era difícil, que era impossível, né? Ele começou a falar para Deus que se é necessário ser tão perfeito assim, ser santo desse jeito, eu não consigo, né? Então ele falou para Deus assim, que se as condições para ser cristão eram essas, que era muito difícil e que ele ia acabar desistindo, né? Então ele começou a desabafar com Deus sobre essa questão, começou a dizer que ele não era digno, né? E aí, quanto mais ele desabafava, né, mas algo ia acontecendo ali no ambiente. Então, tinha uma única pessoa que era batizada, que era minha tia-avó. E essa pessoa, ela passou por perto e ela viu que alguma coisa estava acontecendo ali, ela sentiu o ambiente ao redor dele, né, e foi lá ajudá-lo, né, a buscar e tal. E quanto mais ele foi se abrindo com Deus, chegou uma hora que ele começou a chorar, começou a falar em línguas e foi batizado, irmãos, foi batizado naquela hora, e ele foi a primeira pessoa a ser batizada. Lembram do sonho, né? Então, a partir daquele dia, o pastor da igreja mudou o discurso dele. Em vez de ele dizer, né, que as pessoas tinham que se purificar, que tinham que se santificar, ele começou a explicar que as pessoas deveriam se chegar a Deus da forma como elas se encontravam e buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma promessa. Está escrito aqui, né, que aquele que pedisse receberia, né, porque o Pai daria ao Filho. Então, é uma promessa e é uma coisa que não é condicional, né? Você não tem que fazer por merecer. Você merece mesmo sem você merecer. Vocês estão entendendo? Você pode receber porque é gratuito. O Espírito Santo é gratuito. E uma vez que você receba, todas as suas lutas com o pecado vão ficar mais fáceis. Né? Se você tá lá lutando contra o pecado, vamos supor que você tem um problema lá de pornografia, por exemplo. Você tá lá
Aí todo dia você fala, não, vou ser forte, eu quero ser um bom cristão, eu quero ser um bom filho de Deus, eu não vou cair nesse pecado, e fica fazendo força, né? Você pode até conseguir, né? Um dia, outro, e aí você fala, não, tô conseguindo. Só que aquela sua vontade, ela ainda tá dentro de você, né? Você ainda tá com aquele fervor, né? E aquele desejo, aquilo ainda tá borbulhando ali dentro de você, e só o que você tá fazendo é tentando conter. É mais ou menos como você pegar uma panela de pressão e tampar ela sem nenhum furo para sair a pressão, nada. No primeiro momento vai parecer que funcionou, mas uma hora vai estourar, certo? É a mesma coisa que acontece quando a gente tenta vencer o pecado pela nossa própria força, né? Da nossa carne, do nosso braço. A carne não consegue vencer o pecado, irmãos, né? O Espírito Santo é o único que consegue vencer, né? Que consegue fazer com que a carne morra, né? E que o Espírito prevaleça. Então, se você tem o Espírito Santo, pouco a pouco a sua carne vai ficando mortificada e vai deixando de ter voz ativa, até que uma hora praticamente ela desaparece, né? Não que a gente morre fisicamente, mas nossos desejos carnais, né, os nossos problemas de caráter começam a deixar de existir, começam a diminuir. Óbvio que você tem que buscar, você tem que querer, né? E o Espírito Santo, ele não vai fazer uma transformação, tipo, mega power de um segundo para outro. Ele vai tratar de um assunto de cada vez, por isso que é uma caminhada, tá, irmãos? Mas essa caminhada começa quando você recebe o Espírito Santo, né? Enquanto você não recebeu, você ainda tá ali na linha de partida, né? Você já aceitou Jesus, tá tudo bonitinho, mas você ainda não começou a caminhar. Você vai começar a caminhar a partir do momento que você tiver o Espírito Santo segurando a sua mão, né? Porque ele vai interceder por você. E eu digo tranquilamente, irmãos, por experiência própria, faz muita diferença, tá certo? É uma outra vida, tá? O Espírito Santo, ele é mais viciante do que qualquer droga que já existiu no mundo todo, é mais viciante do que, sei lá, a heroína, a cocaína, qualquer coisa. Ele é muito viciante, só que ao contrário de todos os outros vícios, o Espírito Santo, ele não faz mal pra gente, ele só faz bem, tá? E é um vício positivo, um vício que faz bem. Então, sendo prático, né? Então, o que você faz para receber então? Primeira coisa, você tem que se apropriar da promessa. Você tem que saber que isso é uma promessa e que você tem direito de receber ela. Então, a Bíblia fala que a gente deve pedir, né? Pedis e recebereis. Batei a porta que ela será aberta. Então, se você pedir, tendo em mente que você pode, que você deve receber, você vai receber. Então, pega um dia, né? Começa a glorificar a Deus, vai falando glória, 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 glória. E quando a sua língua começar a querer embolar assim, provavelmente já é o dom de línguas que está se manifestando. E normalmente uma coisa desencadeia a outra. É certo que nem todo mundo recebe o dom de línguas junto com o batismo do Espírito Santo. Às vezes vem separado, mas é comum acontecer ao mesmo tempo e é um sinal, né, para te ajudar. Mas na hora que você receber, você vai ter certeza, sabe? Às vezes a pessoa fala, não, mas será que eu recebi, se não recebi? Normalmente você sabe, porque é muito claro, tá, irmãos? É uma sensação muito diferente, tá? Para quem nunca recebeu, né, e não sabe do que eu tô falando, só para ajudar você a interpretar um pouco mais, assim, ter mais ou menos uma noção do como é que você sente, assim, fisicamente uma sensação de prazer, uma sensação de paz, né? É claro que, assim, as palavras humanas não conseguem descrever o que é isso, tá? Porque é muito, muito diferente, sabe, irmãos? Eu vou dizer por mim mesma, a gente que já foi batizado e que tá sempre buscando o Espírito Santo, a gente se acostuma com a presença dele, quase como se fosse a presença de alguém junto com você, né? É uma sensação, assim, física mesmo, você sente fisicamente ele em você, né? Parece que vem daqui do peito, assim, como se emanasse uma coisa, assim, que eu não sei explicar, tá, irmãos? Mas é uma sensação. E é uma sensação muito boa. E mesmo quando as coisas estão ruins, quando você tá com muitos problemas, ainda assim você sente aquilo. E é muito claro, muito perceptível quando você, por alguma coisa, por alguma razão, perde, né? A Bíblia fala que a gente não deve, né, entristecer o Espírito Santo. Então, às vezes, você entristece ele e por alguns minutos ele se afasta de você. Já aconteceu comigo, tá, irmãos? E quando ele se afasta, é como cair num balde de água fria, assim. Parece que deu um estalo, você fala, meu Deus, como é que as pessoas conseguem viver desse jeito, sabe? Você se acostuma com a presença dele. É tão natural, parece que faz parte de você, só que não é, tá? Passa a ser
o seu eu, assim, o seu respirar. A Bíblia fala, tem até uma música que fala, né? Que era assim: este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim, e eu nada sou sem ti, Jesus. Então, irmãos, a partir do momento que você respirar esse ar, você não vai querer respirar outro, né? Você só vai querer viver nisso, é extremamente viciante. Então, é isso. Você precisa receber o Espírito Santo e você pode. Então, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.